Sim, a gente precisa apresentar a justificativa do trabalho, a gente precisa mostrar para a banca, mostrar para os avaliadores, mostrar para os leitores por que a gente está fazendo esse trabalho de pesquisa. E a justificativa ela não pode ser, porque eu quis fazer, porque eu decidi fazer, porque eu me interesso. Não. As justificativas, elas devem apresentar não só o motivo, mas também a importância daquele trabalho ser feito, a relevância daquele trabalho em qualquer um dos aspectos que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, a contribuição que esse trabalho se propõe a dar à sociedade, à academia, ao mercado e o impacto que esse trabalho, os resultados desse trabalho vão trazer para todo esse contexto. Então as justificativas, elas basicamente são segmentadas em três. A gente tem a justificativa teórica, ou seja, a contribuição que esse trabalho vai dar para a literatura científica, para a literatura acadêmica, o que é que esse trabalho vai trazer de novo. Ou seja, a gente retoma muito aí a questão da lacuna de pesquisa, a gente retoma muito aí a questão de ter poucos estudos sobre, mas aí a gente vai num campo muito mais profundo do que dizer, tem poucos estudos sobre isso, então a gente tem que buscar trazer uma justificativa teórica que seja sólida em relação a gente vai avançar ou a gente vai contribuir nesse ponto aqui dos estudos dentro da literatura acadêmica e científica. Um outro ponto é a justificativa prática. A justificativa prática ela também pode ser chamada de justificativa econômica, também pode ser chamada de justificativa gerencial. Ela está mais relacionada a como essa sua pesquisa ela vai ter uma aplicabilidade. Ou seja, como é que eu vou trazer essa pesquisa para o dia a dia dessa empresa, ou como é que eu vou trazer essa pesquisa para o dia a dia da prática profissional de um professor, para o dia a dia da sala de aula, para o dia a dia de gestores, colaboradores, enfim. A justificativa prática está relacionada à aplicação desse conteúdo aí, dessa pesquisa. E a justificativa social ela está muito relacionada a qual a contribuição que o seu trabalho está dando para a sociedade. Seja a sociedade de uma forma geral, seja grupos específicos da sociedade, como por exemplo, nesse exemplo que eu tinha dado, dos consumidores plus size, então seria uma contribuição muito mais relacionada para esse grupo, que termina também sendo uma contribuição para todo mundo, na questão de inclusão, representatividade e tudo mais. E aí, fugindo um pouco da teoria e indo para a prática, como se dariam essas justificativas? A justificativa teórica, nesse exemplo que eu venho dando nas aulas passadas, sobre investigar como os consumidores plus size percebem a experiência de compra, a justificativa teórica ela seria relacionada a contribuir com a literatura, trazendo perspectivas específicas de um segmento que até então é pouco explorado na literatura, que é o público plus size, sobre um tema em evidência que é a experiência de compra. Já em relação à justificativa gerencial, prática, econômica, estaria relacionada a melhorar a forma como os gestores e os profissionais de marketing enxergam o consumidor plus size, aprimorando e melhorando a sua experiência de compra. E eu poderia, inclusive, aqui colocar que, sendo isso feito, vai aumentar a quantidade de vendas, vai proporcionar atrair maiores clientes e obter maior lucro, uma vez que está inserindo esse grupo dentro de um contexto mercadológico, dentro dessas práticas de mercado. E a gente sabe que no final das contas as empresas estão querendo isso mesmo, estão querendo lucrar. Já em relação à justificativa social, o que eu posso trazer nesse exemplo seria mais ou menos essa questão do maior sentimento de inclusão desse grupo dentro do mercado. Então, maior representatividade, maior inclusão, trazendo assim maior diversidade, favorecendo para que mais pessoas se sintam incluídas, que mais pessoas se sintam dentro das relações mercadológicas. Dessa forma, eu finalizo o meu capítulo de introdução. Eu posso também trazer aqui no capítulo de introdução, logo no final, uma estrutura do meu trabalho, dizendo quais são os próximos capítulos que serão apresentados, o que é que tem em cada um dos capítulos, mas isso não é uma exigência, isso não é uma regra. Se eu fizer a introdução da forma como está descrita aqui, eu já consigo fazer um link muito direitinho para os próximos capítulos e para as próximas partes desse trabalho, e dessa forma eu consigo fazer um TCC que seja adequadamente nota 10.
Eu preciso pontuar aqui também que tem gente que considera que a introdução ela pode ser feita depois que a gente já fez o referencial teórico, depois que a gente já levantou, né, o nosso referencial teórico. Então isso vai muito de estilo de escrita da pessoa mesmo. Tem pessoas que começam primeiro pela introdução para depois ir para o referencial teórico, e tem gente que vai fazer primeiro o referencial teórico para depois vir fazendo essa discussão do problema, da problemática, para chegar na pergunta de pesquisa da introdução. Então, de uma forma ou de outra, você precisa identificar qual o seu melhor estilo para daí sim você construir bem essa introdução. Mas é preciso lembrar, a introdução é apenas uma das partes do nosso TCC. Abraços para vocês e até a próxima aula.